e também neste momento nós iremos falar sobre os manuscritos, manuscribia, textual. E disse-me o Senhor: viste bem, porque velo sobre a minha palavra para cumprir. Verdade prática, a Bíblia é a fiel e inconstante palavra de Deus. Sua inerrância e infalibilidade decorrem da plena inspiração e supervisão do Espírito. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Salmos de número 119, verso de número 89 até o 99. Eu vou ler já o 89 e a igreja assim sucessivamente. Eu leio o 89, a igreja 90 e assim sucessivamente. Salmo 1 de número 119, verso 89. Para nós, Senhor, a tua palavra permanece no céu. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda minha alegria, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou Deus, salva-me, pois venho buscar os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda a perfeição tem limite, mas o teu mandamento é um princípio. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me sabe que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Agora o 99. Vocês, nós juntos, vamos ler no 1, 2, 3. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa, é viva. Maravilha. Vai aqui entrar no tópico 1. O cumprimento da Bíblia demonstra sua inerrância. Mas antes de entrar neste tópico, quero pedir a alguém para ler para mim abra comigo aí Amós, capítulo de número 8, profeta Amós. Abra para mim, alguém, nosso obreiro Rich já está com o microfone ali. Alguém abra para mim, profeta, como modelo, capítulo de número 8. Alguém leia para mim o versículo de número 11, por favor. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Glória a Deus. Repetir mais uma vez, obreiro Leandro. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Maravilha. Olha o que Deus falou da boca do profeta Amós. Vem dias de fome. E como já até foi falado aqui,
recitado no momento ofertório. Nós sabemos que há países que pessoas morrem à fome, alguns por causa de pão, outros países, estados e assim sucessivamente, outros morrem por causa de sede. Mas vem dias, irmãos, que muitos terão fome e fome da palavra, pois o próprio Senhor, ele disse, ele é o pão vivo que desceu do céu. E hoje, irmãos, nós temos pão com fartura, temos este pão para comer todos os dias, maná fresco, de dia e de noite para meditar. Mas muitos, glória a Deus, estão procurando comer manjares, irmãos, que incha, não enche, não mata a fome, mas incha, explode. Aleluia. Mas, como assim, muitos irão procurar este pão aqui, irmãos, para comer, mas será muito tarde. Mas eu e você, glória a Deus, nesta noite, nós vamos aqui, aleluia, não comer para inchar, aleluia, mas nós viemos aqui nos alimentar do pão vivo, que é a palavra de Deus. Então vamos lá, tópico de número 1, diz assim, o cumprimento da Bíblia. Quero pedir ali a pastora Débora Martins para estar lendo aí o cumprimento das profecias. E quero já que você já pegue sua Bíblia, fique a jeito aí para nós folhear a Bíblia nesta noite. Hoje vai sair o pó da Bíblia. Aleluia. Vai lá, pastora Débora, por favor. O cumprimento das profecias. O cumprimento das profecias. O principal fato que atesta a inerrância das Sagradas Escrituras é o cumprimento de suas profecias. Vejamos, pois, as profecias messiânicas cabalmente cumpridas. A concepção virginal de Jesus, o local do nascimento de Jesus, mãos e pés de Jesus furados e sua túnica sujeada, etc. Além dessas, muitas outras profecias cumpriram literalmente na história dos impérios antigos, das nações modernas e na vida de muitos indivíduos. Glória a Deus. Como foi acabado de ler pela pastora Débora, mais de 30 profecias messiânicas cabalmente cumpridas. E nós neste momento iremos verificar, pois se nós abríssemos desde já Gênesis, logo no começo nós iremos ver a primeira profecia sobre o nascimento do Messias. Mas eu quero que você abra já aí Isaías. Alguém abra Isaías, capítulo número 7, versículo 14. Outro Mateus, capítulo 1, versículo de número 22. Um abre Isaías, o profeta, também conhecido como profeta messiânico. Outro abre já Mateus, esse é o Novo Testamento. O pastor já está ali a jeito. Vamos lá. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará-lhes um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Oh glória, Deus conosco. A Virgem conceberá, glória a Deus, aquele que veio. Oh maravilha. Mateus, capítulo 1, versículo 22. Quem encontrou já pode ler. Maravilha. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Só um minuto. Tudo isso, tá vendo? Que interessante. Tudo isso aconteceu para... Pode continuar. O que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e será
pelo nome de Emanuel. Aleluia. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Leandro. Maravilha. Irmãos, logo aqui nós verificamos algo importante. E é só um pouquinho que baixa o fundo musical aqui para mim. Pode baixar bastante. Isso tá bom. Não é preciso cortar tudo não, mas glória a Deus. Eu estava ouvindo aqui o fundo musical. Glória a Deus. Daqui a pouco salva já. Aleluia. Irmãos, nós já verificamos aqui em mais de 300 profecias cumpridas. Nós ficávamos aqui a noite inteira folheando a Bíblia e verificando o cumprimento deste manual que nós temos na nossa mão, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é viva e eficaz. Uma coisa é certa, se nós verificássemos hoje para estudarmos sobre o que está acontecendo no mundo no século XXI, na era atual. Hoje, evangelista Charles, se nós formos pesquisar, no mundo existem, olhe para cá, mais de 330 milhões de divindades. Só na Índia estão concentrados mais de 300 milhões de deuses. Para você ver como a Índia é pesada. Nós sabemos que o hinduísmo, nós sabemos que na Índia também adoram a animais, a saber, rato, vaca e até dinossauro se existisse. Porque, são mais de 300 no mundo, decora, no mundo existem mais de 330 milhões de divindades. E na Índia, só na Índia, concentra-se a adoração a mais de 300 milhões de deuses. Irmãos, é número demais. É deuses que acabam mais. A lista deles também está. Por isso que a situação está como está na Índia. Irmãos, é muito. Porque quem conhece verdadeiramente a verdade, e a verdade liberta o homem. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará a mente. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada e observamos, nós vemos que o propriamente ao Senhor prestarás adoração. Abra para mim aí João, capítulo, versículo 6. Para nós entendermos o que eu estou falando aqui e nós também folhearmos e passearmos pela Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, para nós entendermos algo. Hoje aqui é bico seco, não tem aqui nenhuma aguinha de Alenquer. Eu morei na Vala, olha, a Vala pertence à Vila Branca. E eu falei, será a água da Vala é cara? Não, eu sei disso. Água de Alenquer é ouro puro, não é calcário. Eu sei. E às vezes fala, porque é o calcário puro, é ouro. Você está construindo ouro, viu? Não é calcário. Mas eu creio que daqui a pouco os irmãos já de Alenquer vai trazer. Aleluia. João, capítulo 14, verso 6. Disse Jesus. Disse quem, pastor Telmo? Jesus. Jesus, disse Jesus. Pode continuar. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, eu sou o caminho.
o caminho. Quando nós vamos para Lisboa, aleluia, preste atenção. Quando eu vou para Lisboa e pegar o caminho, eu pego a A1 ou a Nacional, não voltando para Alenquer, seguindo para Leiria, porque se eu ir para Leiria, eu não estou no caminho de Lisboa. Eu tenho que pegar, olha para cá, sair do Carregado, seguir em direção Castanheira, Vila Franca, Alhandra, Alverca e por aí até chegar a Lisboa. Ó, tá vindo aqui um. Eita, glória. Eu creio até que você pode se curar desse. Vai tirar esse gesso hoje. Deus abençoe. Maravilha. Forte. hein? Forte. Irmãos, olha o que a Bíblia diz: aquele que pede, recebe. Se eu não pedisse, né? É a Bíblia, irmãos. Aí eu vou ficar aqui com a garganta seca. Pastor estava ali, já estava. Eu quero aqui, ó. Aí eu ia ficar aqui, daqui a pouco eu começar a tossir. Ó, o irmão está com Covid. Olha, irmãos, vamos voltar para a aula. Ô, glória. Está cheia. Eu digo para a evangelista Charles. Evangelista Charles, vamos agora à Boa. Tem um congresso da DED lá no Oriente. Aí eu digo assim para ele: é o seguinte, eu preciso pegar alguns jovens e o evangelista Charles também precisa levar uns obreiros. Vai buscar pastor. Vamos ao congresso em Lisboa. Aí eu digo: olha, eu certo que é com direção aqui Castanheira. Só que aí eu para evangelista Charles, você pega uma atalho, direção a Leiria, volta aqui a Alenquer, vai indo aí, porque uma hora você vai encontrar Lisboa. Se o evangelista Charles, eles conhecer o verdadeiro caminho, ele vai dizer: desde Jatobá, tem uma coisa errada. Como assim? Que negócio é esse? Coisa errada. Ele vai dizer para mim: olha, este caminho que tu dás, Mamandariri, não é o correto. É um português muito... Está lusitano. Esse caminho aí, ó, Deide, é o seguinte: eu vou sair em todos os lugares, vou chegar em Leiria, porque eu estou no porto. Não é o caminho certo. Lisboa fica o contrário. E eu digo: será, evangelista Madeira? Olha que você não vai nascer cabelo. Aleluia. Aí, irmãos, olha para cá. Se ele souber verdadeiramente que o verdadeiro não é direção Leiria nem Porto, ele não vai entrar em rascada. Aleluia, Jesus. Estão a perceber ou não? Se ele souber que o caminho, se daqui para Lisboa é 20 quilômetros, e para ir para Lisboa, por Leiria, dá trabalho? Dá trabalho, irmãos. Se tiver em Leiria, para chegar em Lisboa, tá bem, tá. Quando teve lá a festa, agora lá na inauguração da DEC, eu demorei quase 2 horas para chegar embaixo da pastora Débora. Porque eu falei: vamos pela Nacional, ela, vamos pela autoestrada. Aí, já sabe, né? Vamos parar lá em Loures e ainda bem conhecemos várias autoestradas. Depois da portagem também. Eita. Só que, irmãos, quem conhece verdadeiramente o caminho, ele não quer pegar atalho. Porque, olha, Jesus falando: ó, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao Pai se não for. Nós aqui na nossa aula, que nós começamos aqui a estudar, nós vemos que a profecia que nós acabamos de ler, que Isaías profetizou, vai acontecer em Mateus.
Só que quando você observa, a profecia ela se cumpre com tanta veemência que em Miqueias, capítulo 2, versículo 5, diz assim: olha, Miqueias, capítulo de número 5, versículo 2, ó. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, ó, desde os dias da eternidade. Isaías profetizou. Aí vem Miqueias, vai profetizar até o local, o nascimento. Porque, irmãos, toda profecia, escute bem, toda profecia que é de Deus, ela se cumpre. Aleluia, Jesus. Vou repetir. Toda profecia que é de Deus se cumpre. Mesmo que passe 20 anos. Mesmo que passe 20 anos. Não é mais. Passará o céu e até essa palavra do... Sim, irmãos. Aleluia, Deus. Se o profeta, se o homem, ele é homem de Deus, tem comunhão com Deus, ele fala e Deus lá em cima garante. Nós lembramos de Elias e vários outros que eu nem testemunhar. Só que o exemplo vivo está no verdadeiro elemento que é o elemento do Messias. Só que como eu estava aqui falando sobre deuses e divindades, nós sabemos que no mundo inteiro, irmãos, é no mundo inteiro. Nós vamos observar, e eu até vou ler aqui o gráfico, até ia colocar ali, mas eu leio aqui e você lê mesmo. Existem cerca de 10.000 religiões, escute, diferentes em todo o mundo, embora quase todas tenham grupos de seguidores relativamente pequenos, ó, e regionais. 4 religiões. Cristianismo é a primeira. E nós sabemos que no cristianismo engloba os evangélicos cristãos, mas também os nossos irmãos católicos, que também são considerados cristãos. E aqui rapidinho eu vou falar uma coisinha aqui. Porque não pode passar. E nós sabemos, irmãos, que até os nossos irmãos católicos, eles acreditam no Messias, acreditam que Jesus nasceu da Virgem. Só que os nossos irmãos, eles têm, eu até diria um defeito, né? Mas não é essa palavra. Eles também adoram São João, São Antônio, São Bartolomeu, Maria de Fátima, todas as Marias. E nós sabemos, irmãos, que somente ao Senhor prestará a adoração, culto. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí nós vamos olhar, em lugar nenhum está escrito que São João, São Antônio, Maria, Fátima ressuscitou. Em lugar nenhum está escrito. Mas quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o nosso Jesus, ele saiu da destra do Pai, aleluia, da sua glória, deixou o seu trono de glória, veio à terra, glória a Deus, se entregou por nós, morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus. Então, irmãos, nós entendemos que Fátima não faz milagre. Não leva caminho. Fátima não, é quem vai para o caminho de Fátima não. Sai de lá arrebentado. É joelho, é. Fátima, irmãos, não deu a vida. Aí se nós formos observar Maria, ela foi, ou seja, escolhida, ou seja, Maria teve um papel fundamental, sim. Deus olhou para ela, o ventre dela disse: de ti sairás, do teu ventre, virgem, a Virgem Maria.
Só que ela não é merecedora de eu me chegar e me prostrar diante de uma imagem. Ela não é merecedora, evangelista Charles, de eu chegar e prestar um culto, chegar aqui na ADEP a morte e dizer: em nome de Maria vocês receberão o Espírito Santo, em nome de Maria vocês serão curados. Não, irmãos, é somente o nome de Jesus. Aleluia. É só Jesus que cura, é só Jesus que salva, é só Jesus que liberta, é só Jesus para levar à eternidade. Então eu e você, e você também que está na internet, que nós devemos prestar somente adoração a um. Glória a Deus. No mundo existem mais de 330 milhões de deuses, mas só um faz milagre, que é o Deus vivo, o Deus de Israel, o Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Há vários países que adoram a vários deuses, mas nós sabemos que só um, aleluia, Glória a Jesus. morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E quem é, David? Jesus de Nazaré, o que Isaías profetizou e ele nasceu. Glória a Deus. Obrigado, Deus. E outra coisa, brevemente, irmãos, vai vir outra vez. Fazer o quê? Buscar a sua igreja lavada e remida. Buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Buscar aqueles que se entregaram de corpo e alma. Culto, irmãos, somente a Deus. Adoração somente ao Senhor. Aí nós vamos observar aqui, o cristianismo está em primeiro lugar, para a glória de Deus. Maravilha. Aí nós também observamos aqui, olha, o islamismo está em segundo lugar, irmãos. O que é isso desde o islamismo? Eu sei que todos que estão aqui conhecem, e você também que está na internet. São os muçulmanos, adoradores de Alá. E quando nós vamos observar a história, que eu não vou entrar aqui neste detalhe, irmãos, nós vemos que esta seita tem crescido, irmãos, no mundo inteiro. E os ensinamentos que os islâmicos dão é o Alcorão. Irmãos, desde crianças, as crianças já nascem tendo esse ensinamento. Ensinamento pesado. É um ensinamento que implanta na mente das crianças, irmãos. Algo eles têm que decorar. O livro, aprender sobre Maomé. E nós vemos, olha para cá, que essa está em segundo lugar, essa seita, que eu nem vou falar religião. E então, e o que irmãos, nesses últimos dias devemos fazer? Os cristãos da era atual, nós, irmãos, precisamos cada vez mais meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. E os nossos filhos, que nos atuais nós vemos que as escolas, irmãos, hoje é culto de ensino, nós vemos que nas escolas dos dias atuais querem plantar tudo na vida das crianças, menos a palavra. Querem plantar de tudo, irmãos. Que podem homem casar com homem, mulher com mulher. Que podem o mesmo usar a mesma casa de banho. É a realidade, irmãos. Na escola, já desde o infantário, as leis que estão sendo aprovadas nesta era atual do século XXI são essas, irmãos. Querem tirar cada vez mais a palavra. Mas olha para cá. Como eu disse aqui, passem os céus, terra, leis são aprovadas, depois tiram, é renovada as leis, mas a palavra, irmãos, ela permanece viva. A palavra é a mesma. A palavra é inerrante. A palavra é viva. A palavra é eficaz. Eita, Deus. E o dono desta palavra é imutável. Ele não muda. Obrigado, Deus. O dono desta palavra que é o mesmo, o verbo,
que eu e você estamos aqui nesta noite. Glória a Jesus. Porque Ele mudou a minha vida, mudou a sua vida. Deus tremendo, Jesus. Então é necessário nós entendermos uma coisa, irmãos. Que nesta última hora mesmo é necessário meditarmos a palavra que é viva e eficaz. Oh, Deus Todo-Poderoso. Pastora Débora leu, além dessas muitas outras profecias, cumpriram-se literalmente na história dos impérios antigos, das nações modernas e na vida de muitos indivíduos. Alguém abra para mim aí Salmo de número 22, o verso 16 até o 18. Salmo 22, 16 ao 18. Pois me rodearão cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Aleluias. Esse salmo, como acabado de ler, bem explicado, nem é preciso explicar muito, nós estamos vendo, já falando aí sobre a morte de Jesus. E este mesmo salmo, o cumprimento dele está em João. Alguém abra João 19, por favor, no 24. João 19, capítulo 19, versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que cumprir a escritura que diz: dirão entre si as minhas vestes. Olha aí, está vendo? Oi, só um minuto. Se cumprindo o que estava escrito lá em Salmos. O escritor dos Salmos aí estava em inspiração, o Senhor revelando a ele o que estava acontecendo sobre as vestes. Só que neste momento nós vamos ver que o Senhor já dirá. Continua, por favor, Levita Suzy. E sobre a minha vestidura lançaram sorte, e os soldados, pois, fizeram estas coisas. Irmãos, nós vemos que tudo isso aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o Salvador do mundo, o Deus Todo-Poderoso que desceu, se transformou, o Verbo que era a palavra se transformou em carne e habitou completamente, derramou todo o seu sangue. A Bíblia ela está de Gênesis, Apocalipse, toda se cumprindo, irmãos. Aleluia. E nós vemos que uma parte dela foi com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo que foi escrito a respeito dele aconteceu. Glória a Deus. Aí, irmãos, tantas pessoas nesses últimos dias acreditam em tudo e mais alguma coisa, como acabamos de dizer aqui, depositam a sua fé em deuses estranhos, em imagens de escultura, Aleluia. prestam culto a outras divindades, que têm boca não fala, nariz, mas não cheira, ouvidos, mas não ouve nada, tem mãos, mas não apalpa, pés, mas não andam, feitas por mãos humanas. E olha para cá, que eu vou falar agora sobre Portugal. É o país que nós estamos. Nós sabemos que a maior parte, assim dizendo, 90% aqui em Portugal são católicos, não praticantes. Só que nós, irmãos, que aqui existe uma divindade, Evanilton, por nome de Fátima, a qual os devotos, os adoradores, eles prestam
mês certo para eles, irmãos, peregrinarem até lá, porque nós sabemos, os peregrinos, por assim dizer, são chamados. Eles andam, pastor Telmo, fazem quilômetros e quilômetros para chegar, irmãos, até Fátima, para chegar lá, evangelista Charles, prestar adoração a uma estátua, para prestar adoração a um Deus que não pode ter nada. Aleluia. Mas olhe para cá, essas pessoas, elas dão tudo de si, irmãos, depositando sua fé, e sabemos, um Deus morto que não pode fazer nada por elas, mas elas, irmãos, e sacrificando, estão perdendo noite de sono, chegam lá, ficam de joelhos, o seu joelho em sangue. Só que essas pessoas, irmãos, estão fazendo o quê? Depositando a fé na pessoa errada. Mas fazer muito mais do que do que nós. É como foi dito e bem dito aqui no pastor Telmo. Nos dias atuais nós temos uma igreja, como a nossa dias me daram hoje. Porque me dói hoje está muito tarde essa manhã. Não vou lá hoje porque me dá o. E aí nós vemos, irmãos, pessoas fazendo quilômetros e quilômetros para adorar um Deus que tem boca, mas não fala. Foram enganados com falsas doutrinas. E foram enganados com falsas doutrinas. Estão indo pelo caminho errado, que não leva a perdição. O que eu quero aplicar aqui nas nossas vidas é que nós conhecemos a verdade já nos libertou. Glória a Deus. A verdade está nos levando cada vez mais no caminho certo, que leva à vida eterna, o céu de glória. Mas nos dias atuais, irmãos, eu falo por mim, às vezes nós inventamos desculpas desfarrapadas. E Deus vai assim, olhando e dizendo: Oh, Deus Santo. Não é assim, filho. não é assim, filho. O que eu fiz por ti. Aí de um lado estão lá os adoradores de outros deuses, irmãos, dando a vida por essas divindades. Esses dias eu fui arranjar o meu telefone ali no Cunha, falo em cima deste altar, como cristão. E entenda o que eu vou falar aqui. Quando eu cheguei lá para arrumar o meu telefone, 20 anos, estava do outro lado do seu balcão, pastor Telmo, estava dentro de um quartinho, ajoelhado em cima de um tapete. Aí ele estava desse, irmãos, ó. Aí ele olhou para mim. Sabe quantos minutos, Leandro, eu fiquei lá esperando aquele indiano fazer a sua adoração à sua divindade, ao Deus dele? Fiquei lá, pastor Telmo, 30 minutos, fiquei observando. E comigo, eu como cristão, dizendo: Senhor, se este homem Aleluia. que está ali ajoelhado prestando adoração, irmãos, a sei lá quem, que depois ele disse para mim que era muçulmano. Só que olha, ele não deu atenção para mim, olha, fechou os olhos com a loja aberta. E sabe o que ele colocou um papel lá na porta, no vidro, dizendo? Disse assim: por favor, fique em silêncio, não interrompa. E eu, irmão, como eu esperei. Ele passou Deus ajoelhado, ó, fazendo a sua oração. Daqui a pouco ele levantou do tapete e disse: agora sim eu posso te atender. Lá no meu trabalho, por exemplo, tem eu não sei de que país ele é. Eu sei que ele é um rapaz alto, escuro. Ele come rápido, porque ele vai atrás dos containers. Incrível, tá? Ninguém faz isso. Todo mundo tem medo de chefe. Não fazer isso por causa disso. Não. Ele se esconde atrás dos containers. Ele se esconde, ele já arrumou um canto para ele. Atrás dos containers, coloca um papelão e ele já guarda esse papelão, coloca no chão, dobra o joelho, tira os sapatos, tira a meia. Eu não sei que religião ele é, mas ele com os joelhos dobrados, o rosto no pó, por vários minutos, até encerrar o horário de almoço dele. Isso é todos os dias. Eu fico passada com a disposição que ele tem de fazer o quê? Mesmo no seu horário de almoço, que todos nós sabemos que meia hora é um pulo, né? Ele come muito rápido para não deixar de fazer oração
Isso é muito importante. E às vezes nós cristãos, na verdade nós como cristãos, nós estamos se perdendo. Mas antigamente ninguém tem prato de alimento sem antes orar, antes de agradecer. Hoje a pessoa já pega o prato de comida parecendo que está amarrado. E alguns ainda falam assim, nossa, meia hora não é nada. E a maioria das pessoas que vão para o refeitório fala assim, meia hora não é nada. Mas aquele rapaz consegue fazer a meia hora dele de almoço e oração. Irmãos, como ela entrou nesse assunto, só um segundo para acelerar aqui. Quando os muçulmanos estão no Ramadão, que são 30 dias de jejum, 30 dias de jejum, eles chegam nos seus trabalhos no armazém, que eu já trabalhei aqui em vários lugares. E lá tinha alguns muçulmanos, eles chegavam, irmãos, às 6 horas da manhã, não tocava em água, em pão, chegava às 10, eu ia lá e pegava, abria minha marmitinha, ou meu papo seco, e começava a comer, e eu dizia, Mamadou, eu trouxe 2 papos secos, queres um para ti? E ele dizia, não, estou em jejum. Eu abri a boca, faltava pouco me derrubar. Aí eu dizia, Mamadou, esse jejum seu, esse jejum seu já tem quantos dias? Ele disse, já estou há 6 dias de jejum, só água. Aí, irmãos, olha, eu vi isso durante o mês inteiro. E olha pra cá, Mamadou chegou no final do mês, estava parecendo uma agulha, fininho. Mas ele disse pra mim, Malina, é sério. Ele disse pra mim assim, olha, são 30 dias e eu não quebro a regra. Eu, irmãos, e eu fiquei com vergonha. Eu disse, tem dias que eu fico 4 horas. Tem dias que eu fico 4 horas, irmãos. Nós, quando fazemos, né? Que às vezes vamos, hoje é 3 vezes por semana. Aí, irmãos, eu falo bem assim, nós, né? Inclui eu e você também, nós. Aí eu falo, olha, amanhã é minha folga, eu vou jejuar. Vou me consagrar ao Altíssimo que eu sigo. Aí eu deito noite. Eu não vou começar agora. Vai ser forte. Mistério. O Senhor vai me revelar. Meia-noite. Aí chega, irmãos, uma meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem levanta da casa de banho, nem levanta. Aí ela fala, moça, tá forte isso, sério. Amanhã vai ter umas coisas fortes para entregar ao povo. Aí daqui a pouco ele levanta meio-dia. Parece um leão. O leão do que o menino matou. Sansão. Aí ele olha, meio-dia. Vou começar agora. Aí ele até pensa, se bem que eu até já foi ontem, né? Aí daqui a pouco ele começa. Meio-dia, aí quando dá 2 da tarde. Aí dentro dele também tá outro leão. Aí é meio-dia. Pronto, às 2. Eu encerro o meu período. Daqui a pouco ele senta, vem lá aquela gamela, né? Eu vou entregar agora, pai. Até na casa de banho, eu vou escovar os dentes, porque nem os dentes, quando eu me consagro, eu não gosto nem de escovar os dentes, para não tocar em nada. Aí 2 horas, aí chevarão, tô só o olho. Aí então, Vaz, tu nem sabe, consegui jejuar. Ô, glória, mas você não tá igual a Mamadou, não. Foi aí, foi mesmo. Consegui, Vaz, 2 horas. Irmãos, a coisa é tão séria. É tão séria, irmãos, que nos dias atuais, quando pede para fazer um jejum, aí tem misericórdia. Jejum. Irmãos, vamos consagrar. Consagrar, eita. Irmãos, aí agora,
Tem que começar a fazer jejum de telefone, jejum da Coca-Cola, jejum de peixe, carne. Aí fala assim, porque tem que começar a cortar naquilo que mais. Aí nós observamos, irmãos, que os filhos das trevas estão sendo, mais prudentes. E alguém observa, irmãos, que observa, está vendo aí? O rapaz lá, e o outro que diz que serve o Deus vivo, aquilo ali é do Alá. Alá, já foi. Alá, tchau. Alá. Mas o Alá tá. E o que diz que é do Deus vivo? Irmãos, estamos em tempos mesmo de pedir Deus misericórdia. Assim, Senhor, me dê força, papai, para jejuar, para consagrar. Vamos entrar já aqui no 2. Alguém lê para mim o 2, 3? A história confirma a Bíblia e a verdadeira ciência confirma a Bíblia. Lê para mim. Alguém já está com o microfone aí? A Bíblia não é um livro científico, mas... É o ponto 2. A história confirma a Bíblia. Centenas de fatos. Centenas de fatos e eventos bíblicos têm sido confirmados pela história secular. Encontramos as duas deportações de Israel e Judá, pelos assírios e babilônicos, respectivamente, a destruição de Jerusalém, profetizada por Jesus e cumprida no ano 70. A restauração prevista e cumprida em maio de 1948. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. A verdadeira ciência confirma a Bíblia. Pode ler também. A Bíblia não é um livro científico, mas a ciência inúmeras vezes constatou as áreas das afirmações bíblicas nesta área, como por exemplo, a de que a Terra é no espaço. O patriarca Jó sabia disso há aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, como também tinha conhecido que no centro da Terra há fogo. Isaías, o profeta, há mais de 1000 anos antes da ciência moderna, já afirmava que a Terra é redonda. Inúmeros achados arqueológicos também confirmavam a veracidade da Bíblia. Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la. Irmãos, alguém abra Jeremias capítulo 1, versículo 12. Outro abra Lucas 21, 33. Para aplicar aqui o ponto 2 e o ponto 3, que vai dizer praticamente a mesma coisa. Sobre a história confirma a Bíblia e a verdadeira ciência também confirma a Bíblia. Disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glória a Deus. E disse o Senhor. O Senhor disse e viste bem. Lucas. Porém, as minhas palavras não passarão. Passará, porém, as minhas palavras não passarão. Irmãos, aqui bem rápido, nós vemos que sempre foi e sempre vai ser. A ciência, irmãos, eles querem, ou seja, não querem, né? Nunca dar o braço a torcer. Sempre vem a história do Big Bang. E quando você vai falar com os atores, que se diz ateus, a história deles é sempre a mesma lábia. Sempre sobre a explosão. Quando se trata da criação, e nós vemos que lá em Gênesis, entender a palavra de Deus sobre a criação. Só que essa tentar e conseguir, pastor, entrar dentro da mente das pessoas. Essa jamais sobre
atribuir a glória devida a Deus. Porque por trás da ciência, pastor Theo, nós sabemos que quem está para distorcer a Bíblia ao ponto dessas pessoas não atribuírem a criação a Deus. E quando as pessoas começam um pouquinho a dar o braço a torcer, elas vão atribuir a natureza. Vão sempre destacar que a natureza criou macho e fêmea. A natureza fez os céus e a terra, para não atribuir a glória a Deus. Mas quando essas pessoas vêm a mim, quando elas falam natureza, eu digo Deus. Quando elas falam a ciência, eu digo Deus. Deus acima de tudo. Aleluia. Se eu sei quem foi que criou, se eu li e é verídico e é a verdade, porque a Bíblia é a verdade, como é que eu vou deixar infiltrar dentro da minha mente? Não, jamais. Para mim não. Essas histórias, posso sim conversar comigo? Vamos. Fazer os astros. Foi falado. Em Êxodo nós vamos encontrar. Pastora Cida. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Essa semana passada eu estava conversando com a Tiana e ela falando comigo que a filha dela tem aula de música na escola e não pode levar nenhuma música cristã, né? Do Senhor a ensaiar Na escola. na escola. Aí a Tiana falou assim, mas eu vou levar um hino. O professor falou, não pode ter a palavra de Deus. Conclusão, eles têm a certeza que é Deus. Que é Deus. Não. Mas querem, querem o quê? Atribuir sempre a outro ser qualquer. Infelizmente, é assim, irmãos. Olha aí. É para trazer o hino não. Na escola. Então já está colocando a cabeça Na mente deles. Para atribuir a Deus. Atribuir glória a Deus. Prestar culto somente a Deus. Ou seja, eles sabem. Só que querem fazer o quê? Querem tirar, irmãos. Mas não consegui. Ali pelo pastor Theo. E logo após, Lucas. Irmãos, mas a palavra do Senhor permanece, irmãos. E outra, dentro da escola, tem a filha, como foi dito aí, da irmã Cida. Pode ir lá 99, que não coloque o nome de Deus. Mas ela, aleluia, está lá para fazer a diferença, irmãos. Sempre houve e sempre vai existir alguém que faça a diferença. Tem alguma geração impura. Na Babilônia, Nabucodonosor pensou que quando chegasse lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego e outros, né, que não está escrito, mas também fazia diferença, ele disse, olha, esses aí, traz para o palácio. Aleluia. Mas quando chegaram lá, irmãos, a primeira coisa que Daniel fez foi colocar em seu coração, evangelista Chaves, não se contaminar com os manjares. Digo, estou na Babilônia, mas não me contamino com as coisas da Babilônia. Sei que aqui adoram outras divindades, mas eu adoro o que mudou minha história, o que é minha renovação de pecado. É assim, irmãos. E o nosso Deus continuará sendo adorado. Céus e na terra, embaixo da terra, as criaturas, os pássaros louvam a Deus. Do fôlego, louve ao Senhor. Eu e você, nós temos fôlego, aleluia. Você pode louvar a Deus, pode dizer obrigado, Senhor. Aleluia. 2. Os manuscritos bíblicos. Vamos acelerar. Formatos e materiais dos escritos bíblicos. O termo escrito refere-se às cópias originais das escrituras, autôgrafos, feitas à mão pelos escritos. Os mais significativos manuscritos bíblicos são feitos nos formatos de rolo, são 40. Os principais materiais usados foram o papel, que eram preparados segundo a tradição judaica. 2. Os autógrafos
trata-se de manuscritos originais da Bíblia, eles já não existem, todavia. Os originais do Antigo Testamento, por exemplo, foram meticulosamente copiados, originando os manuscritos mais antigos de que dispomos. Falhas na transmissão escrita das palavras da Bíblia. Se compararmos as cópias dos textos originais entre si, encontraremos algumas variações entre elas, mesmo diante das mais rigorosas normas impostas aos escribas. Esses copistas não podiam escrever uma só palavra de memória. Antes de registrarem um vocábulo, tinham de pronunciá-lo bem alto, e ao escreverem o nome do Senhor, tinham de limpar a pena com muita. Cada palavra eram contadas cuidadosamente, e caso encontrasse um único erro, inutilizavam imediatamente aquelas folhas, ou até mesmo todo o rolo. Há mais de 200 mil variantes textuais nas cópias dos autógrafos. Nessa quantidade, observa-se desde a troca de uma letra por outra, até a de um nome por outro pronome, e vice-versa. Contudo, as incorreções dadas nas cópias dos manuscritos e repassadas a diversas versões dos textos bíblicos, variantes textuais, quando analisadas à luz do contexto geral da Bíblia, em nada comprometem o valor da mensagem sagrada, nem se constituem motivos para descrer da inerrância da Bíblia. Podemos afirmar com absoluta certeza que os textos das Escrituras são plenamente confiáveis e que há possíveis contradições, são aparentes e humanas. A Bíblia, na versão portuguesa, contém 66 livros, 1.189 capítulos, 1.173 versículos, 773.692 palavras e 3.566.408 letras. Em tudo isso, menos de 0,5% de falhas. Deus vela por a sua palavra. Jeremias 1:12. Aleluias. Irmãos, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E para a glória do nome do Senhor, nós temos esse manuscrito, Bíblios, coleção de livros. Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa bússola, para nós andarmos de dia e de noite, segundo a palavra do Senhor. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra, irmãos, ela alimenta. A palavra, ela é para as nossas vidas. Quando nós nos alimentamos da palavra, irmãos, nós ficamos fortes. É notório que quanto mais, pastor Assino, nós lemos a Bíblia, mais nós temos vontade de orar. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais vontade nós temos de evangelizar. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais desejo nós temos de jejuar, consagrar as nossas vidas. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós nos achegamos a Deus. Quanto mais nós lemos a Bíblia, nosso desejo de congregar. Quanto mais nós lemos a Bíblia, nós temos desejo de falar dela para outra pessoa. Quanto mais tempo nós passamos lendo a Bíblia, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós lemos a Bíblia, nós temos a certeza que está prestes, presbítero Neemias, de chegar o momento a qual a trombeta se abrir e o Todo-Poderoso, aleluia, virá para buscar a sua amada igreja. Então, irmãos, ler a Bíblia é privilégio. Ler a Bíblia não é obrigação. Ler a Bíblia, irmãos, é algo que muitos queriam, mas não têm oportunidade. Aleluia. Quantas pessoas estão aprisionadas por Satanás e seus demônios, mas para a glória do nome do Senhor, eu e você, nós temos acesso. Como eu disse aqui, tantas pessoas no mundo a outros livros que não é esse, que é a Bíblia. Mas eu e você, irmão, nós já fomos libertos. Meu querido irmão internauta, leia a Bíblia.
noite ler a Bíblia. Glória a Deus. Porque ela é alimento para a nossa alma. Obrigado. E nos conduzirá, irmãos, ao céu de glória. Então, irmãos, este manuscrito que nós temos é a verdade. Tudo o que nós precisamos estar aqui Obrigado. na palavra de Deus. Então, lendo a Bíblia, quero devolver para o pastor, nosso pastor regional, pastor Telmo, que está aqui, fazendo a conclusão.